Eu vi gigantes com meus próprios olhos. Essa frase pode parecer impossível, mas foi exatamente o que aconteceu comigo. A vida simples que tive na comunidade Amish me ensinou a valorizar o silêncio, mas não me preparou para o que presenciei em um sonho que mudou tudo. Meu nome é Elias Yoder, tenho 50 anos e moro nos Estados Unidos. Durante grande parte da minha vida, vivi entre os Amish, acreditando que aquele modo de vida me manteria distante das trevas do mundo. Mas foi somente depois de deixar essa comunidade que comecei a enxergar o quanto Deus queria me mostrar coisas muito maiores. Antes de seguir com esse testemunho, quero pedir que você escreva nos comentários de onde está assistindo. Quero saber até que país esse relato está chegando, porque a mensagem que recebi não é apenas para mim, mas para todos que esperam o retorno do Senhor. Quando olho para trás, percebo que minha história começa muito antes desse sonho. Eu cresci em uma comunidade Amish, onde o trabalho no campo, o som das carroças e a disciplina rígida eram parte do cotidiano. Desde cedo aprendi a respeitar a Bíblia, mas de um jeito diferente, como um livro de regras e costumes, não como um mapa profético do que ainda viria sobre a humanidade. Para nós, falar sobre arrebatamento ou sinais dos últimos dias era quase como falar de algo distante, que não dizia respeito ao presente. Na juventude, eu acreditava que bastava seguir as tradições, vestir as roupas certas, obedecer às autoridades da comunidade e manter distância do mundo lá fora. Mas, com o passar do tempo, algo dentro de mim começou a inquietar. Lia os textos bíblicos e percebia que havia promessas, advertências e profecias que ninguém ao meu redor explicava. Era como se parte da mensagem tivesse sido deixada de lado. A decisão de abandonar a vida Amish não foi simples. Foi como arrancar raízes profundas de um solo duro. Paguei o preço de ser visto como alguém que escolheu o caminho errado. Perdi amigos, rompi com tradições que pareciam inquebráveis e fiquei sem um rumo claro. Mas, ao mesmo tempo, comecei a descobrir uma nova liberdade. Passei a frequentar outras igrejas, a ouvir pregadores que falavam sobre profecias bíblicas, sobre o retorno de Cristo e sobre o arrebatamento. E cada palavra acendia algo em meu coração, como se fosse um lembrete de que havia muito mais a ser entendido. Ainda assim, não posso dizer que tudo ficou claro de imediato. Na verdade, quanto mais eu buscava, mais perguntas surgiam. Eu me perguntava se realmente veríamos com os próprios olhos aquilo que os profetas antigos anunciaram. Perguntava se as visões de Daniel, as palavras de Jesus em Mateus 24 e as revelações de João eram literais ou apenas símbolos. Essas dúvidas me acompanhavam noite após noite. Foi nesse estado de busca e incerteza que recebi o sonho que mudaria tudo. Não se tratava mais de discussões teológicas ou de interpretações humanas. Era algo tão vívido e real que eu não podia negar. Deus me mostrou sinais que ultrapassavam qualquer dúvida que eu tivesse carregado até ali. Naquela noite, tudo começou de forma tão intensa que ainda hoje lembro de cada detalhe. Eu me vi em um lugar completamente diferente de tudo o que conhecia. Não havia sinais das fazendas Amish ou das estradas americanas. Em vez disso, meus pés tocavam pedras antigas, formando ruas estreitas que serpenteavam entre muros de pedras claras. As construções tinham marcas do tempo, e mesmo sem alguém me dizer, eu sabia em meu espírito que estava em Israel. O ambiente era noturno, mas não sombrio. As luzes suaves das janelas antigas iluminavam pequenos trechos das ruas, projetando sombras que se moviam lentamente sobre o chão de pedra. O silêncio daquele lugar não era vazio. Pelo contrário, transmitia um peso espiritual, como se aquelas ruas tivessem presenciado histórias que moldaram a fé da humanidade. Eu caminhava com a sensação de que cada pedra carregava memórias sagradas. À minha volta, havia um grupo de pessoas que eu não conhecia pessoalmente. Não lembro dos rostos com clareza, mas no meu coração eu sabia. Eram cristãos.
Não importava a língua ou a origem. Havia uma unidade que só o Espírito Santo pode criar. Caminhávamos juntos, como se estivéssemos sendo conduzidos a presenciar algo grandioso. De repente, percebi um homem ao meu lado, fixando o olhar em direção ao horizonte. Curioso, me aproximei e tentei ver o que chamava sua atenção. E foi então que minha respiração parou por um instante. Diante de nós, a distância começava a revelar figuras imensas, altas demais para parecerem humanas. No primeiro momento, não conseguia entender o que estava vendo. Meu coração disparou. Antes mesmo que eu fizesse qualquer pergunta, aquele homem virou-se para mim e disse em tom firme: "O que você está vendo são Nefilim." Essas palavras caíram sobre mim como um peso. Eu sabia o que significavam. Tinha lido nas Escrituras, em Gênesis e Números, sobre gigantes que existiram em tempos antigos, fruto da corrupção espiritual nos dias de Noé. Nunca, em toda a minha vida, pensei que veria algo assim diante de mim. Antes de continuar, você já percebeu que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento? Muitos ainda não estão preparados espiritualmente e esse pode ser o erro mais grave de suas vidas. O inimigo trabalha em silêncio para enfraquecer a oração, roubar o jejum e adormecer a vigilância do povo de Deus. É por isso que eu indico o guia exclusivo sobre o arrebatamento, mostrando de forma clara o que a Bíblia revela, como se preparar, quais sinais já estão acontecendo e como permanecer firme diante das provações finais. Enquanto tentava processar aquilo, percebi que não era apenas um gigante. Outros 3 se aproximaram, formando uma barreira como soldados em guarda. Eles não estavam simplesmente parados. Era como se guardassem algo oculto atrás de seus corpos enormes. A sensação era sufocante, como se aquela cena fosse um lembrete vivo de que forças espirituais estão se movendo de forma invisível por trás do que vemos. Naquele instante não havia dúvida. Deus estava me mostrando um cenário profético. Estar em Israel, o coração das promessas bíblicas, diante da aparição dos Nefilim, não era acaso. Era um sinal de que as batalhas descritas nas Escrituras não ficaram no passado, mas têm conexão direta com o tempo do fim. A visão se tornou ainda mais intensa quando, diante dos meus olhos, surgiu um homem de proporções impossíveis. Sua altura ultrapassava qualquer referência humana, e seus ombros largos pareciam sustentar um peso invisível. O simples fato de vê-lo me fez sentir pequeno e indefeso, como uma criança diante de uma muralha. Enquanto eu tentava compreender o que estava presenciando, outros 3 gigantes se aproximaram. Suas silhuetas enormes avançaram lentamente, lado a lado, como se formassem uma linha de defesa. O ar parecia pesado, e cada passo que eles davam ecoava dentro do meu peito, aumentando o pavor que me dominava. Era como se o próprio chão tremesse diante de sua presença. Alguém que estava próximo a mim quebrou o silêncio e falou: "O que você está vendo são Nefilim." Essas palavras cortaram o ar como uma espada. Eu já havia lido sobre eles nas Escrituras, mas ver com meus próprios olhos era algo que nunca imaginei. O frio percorreu minha espinha e o medo tomou conta do meu coração. Os 4 formavam uma barreira, posicionados como guardiões de algo oculto. A imponência de seus corpos era tanta que eu não conseguia enxergar o que havia atrás deles. Não mostravam pressa, mas sua postura era ameaçadora, como se estivessem prontos para impedir qualquer aproximação. No fundo da minha alma, senti que não guardavam nada bom. Os detalhes me impressionaram profundamente. Cabelos longos e escuros caindo sobre os ombros, músculos definidos como se fossem esculpidos em pedra, e olhos que transmitiam algo sombrio, distante de qualquer humanidade. Não eram apenas gigantes, eram a materialização de uma corrupção antiga, lembrança viva dos dias em que os céus e a terra se misturaram de maneira proibida. Eu observava tudo com o coração acelerado, tentando entender o motivo de estar diante daquela cena. Não era curiosidade ou espetáculo, era advertência.
Deus estava me mostrando que as histórias do passado não são mitos esquecidos, mas peças de um quadro maior que se encaixa nos dias do fim. A presença deles transmitia uma mistura de força e trevas, como se representassem o poder de algo que não deveria existir. E mesmo sem ouvir uma palavra da boca daqueles gigantes, eu sabia que o que estava por trás daquela barreira carregava um segredo perigoso. Foi nesse ponto que percebi que aquela visão não era apenas para me assustar, mas para me alertar sobre o que a humanidade enfrentará nos tempos que se aproximam. A cena diante de mim mudou de forma repentina, como se eu tivesse sido transportado para outro lugar. Já não via mais aqueles gigantes que me deixaram atônito. Agora, eu estava em meio a um grupo de cristãos que eu nunca havia conhecido antes, mas algo dentro de mim dizia que pertencíamos à mesma família espiritual. Não havia tempo para apresentações ou explicações. A comunhão era silenciosa, mas real. Éramos um só corpo, unidos pela fé. De repente, o clima ficou tenso. Homens sombrios apareceram à distância, e só de olhar em seus rostos, percebi que traziam um ódio em seus olhos. Não era raiva comum. Era como se carregassem uma missão: nos caçar simplesmente porque carregávamos o nome de Cristo. Quando os vi avançando em nossa direção, meu coração disparou. A certeza de que éramos o alvo daquela caçada nos fez correr sem pensar duas vezes. As ruas estreitas não ofereciam muitas opções. O som de nossos passos ecoava contra os muros de pedra, e cada curva parecia um beco sem saída. Enquanto corríamos, eu sentia que o perigo se aproximava mais rápido do que podíamos suportar. Era como se aqueles homens conhecessem cada atalho, cada sombra, e nada pudesse detê-los até nos alcançar. Foi então que um dos cristãos à frente apontou para uma escada que surgia na lateral de um prédio. Sem hesitar, todos nós nos dirigimos para lá. Subimos apressados, tropeçando uns nos outros, até alcançar um andar superior. Entramos em um espaço que parecia ser um armazém abandonado. O lugar estava mergulhado na escuridão, cheirava a poeira, e pedaços de móveis quebrados estavam espalhados pelo chão. Por um instante, pensamos que havíamos encontrado refúgio. As paredes grossas e a porta que fechamos atrás de nós nos deram a ilusão de segurança. Mas olhando ao redor, percebi que não havia onde nos esconder. As mesas estavam destruídas, cadeiras viradas, e o pouco que restava não oferecia abrigo algum. O medo começou a crescer dentro de mim, e percebi que todos ao redor compartilhavam da mesma angústia silenciosa. Ninguém disse nada, mas a expressão em nossos rostos revelava o mesmo pensamento. Aquele esconderijo era frágil demais. Era questão de tempo até que os homens nos encontrassem. O ar estava pesado e cada respiração parecia um suspiro de incerteza. Mesmo assim, nos reunimos ali, lado a lado, esperando que de alguma forma o Senhor nos guardasse. Enquanto ouvia o som dos passos lá fora, minha mente se encheu de orações silenciosas. Eu sabia que estávamos prestes a enfrentar algo terrível, e o refúgio que havíamos encontrado talvez não fosse suficiente para nos proteger. Assim que a porta se fechou atrás de nós, um silêncio pesado tomou conta do lugar. Por alguns segundos, chegamos a acreditar que havíamos escapado, mas bastou olhar em volta para entender que aquela sensação de segurança era ilusória. O espaço era grande, mas vazio. As paredes de tijolos estavam descascadas, pedaços de madeira apodrecida cobriam parte do chão e o cheiro de poeira e ferrugem enchia o ar. Não havia armários nem salas escondidas, apenas móveis quebrados que não poderiam nos esconder de nada. Nos reunimos em círculo, tentando pensar em uma saída. Eu podia ouvir as respirações ofegantes ao meu redor, cada uma marcada pelo medo que todos sentíamos. Não conhecíamos uns aos outros, mas compartilhávamos a mesma angústia. Ninguém precisava dizer em voz alta. Estávamos indefesos. Do lado de fora, sons abafados começaram a ecoar.
Passos pesados, vozes que se aproximavam, como caçadores que já tinham o rastro de sua presa. Meu coração acelerou e senti o suor frio escorrer pela nuca. Cada estalo no chão do galpão parecia um anúncio de que logo seríamos descobertos. Um dos irmãos tentou reforçar a porta com um pedaço de madeira caída, mas até ele sabia que não faria diferença. Aquela barreira improvisada não suportaria um ataque. Outro sugeriu que nos espalhássemos pelos cantos, mas não havia sombras densas o bastante para esconder 6 pessoas. Éramos como alvos expostos em uma arena, aguardando o momento em que os inimigos atravessariam a entrada. No fundo do meu ser, lutei para manter a calma. Fechei os olhos por um instante e murmurei uma oração curta. Senhor, não nos abandone agora. Era a única arma que tínhamos. Enquanto o medo crescia, a única coisa que nos sustentava era a esperança de que Deus não permitiria que estivéssemos ali em vão. O tempo parecia correr mais devagar. O som dos perseguidores aumentava, cada vez mais perto, até que pude ouvir com clareza as botas pisando firme no chão lá fora. A tensão era quase insuportável. Eu podia sentir as batidas do meu coração pulsando em meus ouvidos, misturadas às respirações rápidas dos outros irmãos. Olhei para o rosto de cada um deles. Alguns tinham lágrimas nos olhos, outros apenas encaravam o chão em silêncio, como quem já aceitava que o pior estava prestes a acontecer. Aquele ambiente abandonado refletia bem o que sentíamos por dentro: vulnerabilidade, fraqueza, impotência. Não havia nada em nós que pudesse resistir à força daqueles homens que nos caçavam. Mesmo assim, algo dentro de mim dizia que ainda não era o fim. O medo era real, mas também havia um fio de expectativa, como se estivéssemos no limiar de algo maior. Não sabia explicar de onde vinha esse sentimento, apenas que me mantinha de pé. Era como se o Espírito de Deus estivesse preparando o cenário para um desfecho que não dependia de nossas forças. De repente, o som que mais temíamos ecoou. Mãos batendo contra a porta, testando a resistência da frágil madeira. O impacto fez o galpão tremer e todos nós nos encolhemos instintivamente. Sabíamos que não resistiria por muito tempo. O esconderijo que havíamos escolhido estava prestes a ser invadido. E nada do que fizéssemos poderia impedir. Foi nesse instante, no auge da nossa fragilidade, que percebi. Às vezes, Deus nos permite chegar ao ponto em que já não há saída humana, para então revelar o seu poder. Eu não sabia ainda o que aconteceria, mas podia sentir que estávamos prestes a presenciar algo extraordinário. O silêncio opressor foi rompido de uma só vez. Um estrondo violento sacudiu o galpão quando a porta cedeu sob a força dos perseguidores. A madeira se partiu como se fosse frágil papel e o barulho ecoou por todo o espaço vazio. Em segundos, homens armados e de expressão cruel invadiram o lugar, seus olhos brilhando com fúria e desprezo. Não havia mais como fugir. Estávamos cercados. Senti minhas pernas enfraquecerem. A pressão daquele momento parecia sugar o ar dos meus pulmões. O olhar deles não deixava dúvidas. Vinham para destruir. Eu pensei comigo mesmo que aquele seria o meu fim. Lembrei-me da minha infância, do campo simples onde cresci, e de como nunca imaginei terminar em uma situação assim, prestes a ser esmagado pela violência de pessoas movidas pelo ódio contra a fé. A tensão se espalhou pelo grupo. Alguns irmãos abaixaram a cabeça em oração. Outros me encararam com olhos cheios de pavor. Ninguém tinha armas, ninguém tinha como lutar. Éramos 6 pessoas encurraladas diante de homens mais fortes, mais numerosos e implacáveis. O desespero tomava conta, e o frio do medo percorria cada parte do meu corpo. Foi exatamente nesse instante, quando tudo parecia perdido, que algo começou a mudar. Primeiro senti no meu interior, como se uma chama fosse acesa dentro de mim. Em seguida, percebi que essa luz não era apenas espiritual. Ela começou a se manifestar fisicamente. Olhei para minhas mãos e vi que estavam brilhando.
Uma luminosidade branca, pura e intensa emanava da minha pele. Olhei em volta e percebi que o mesmo acontecia com todos os que estavam comigo. Nossos corpos começaram a ser envolvidos por uma glória que não vinha deste mundo. Era como se cada célula estivesse sendo transformada pela presença de Deus. As roupas comuns foram cobertas por vestes resplandecentes e a atmosfera do galpão mudou de imediato. Os homens que haviam arrombado a porta pararam atônitos. O ódio em seus olhos deu lugar ao espanto. Eles não esperavam aquilo. Ficaram imóveis, como se não soubessem se avançavam ou recuavam. O brilho que emanava de nós era tão forte que iluminava os cantos escuros do armazém, revelando até as rachaduras nas paredes. Nesse momento percebi algo ainda mais surpreendente. Sobre o peito de cada um de nós surgiram escritos em hebraico. Não consegui ler, mas em meu espírito eu sabia que eram palavras de autoridade e promessa. Era como se o próprio Deus estivesse marcando seus filhos diante dos inimigos, mostrando que pertencíamos a Ele. O medo que antes me dominava desapareceu. Em seu lugar, uma paz indescritível tomou conta do meu coração. Eu sabia que não estávamos sozinhos. A presença do Senhor enchia aquele lugar e tornava inútil toda a fúria dos homens que haviam nos perseguido. Eles continuavam olhando, paralisados, incapazes de agir diante da glória que se manifestava. A transformação continuava. Eu sentia meu corpo leve, como se estivesse prestes a ser elevado. Cores celestiais começaram a aparecer diante dos meus olhos. Tons de púrpura, lavanda e fúcsia, vibrantes e vivos, como se fossem a cortina de um céu prestes a se abrir. Era impossível não compreender. O arrebatamento estava para acontecer. O galpão, antes símbolo de medo e prisão, agora se tornava cenário da vitória de Cristo. Onde imaginávamos encontrar o fim, Deus revelou o começo de uma eternidade gloriosa. Foi então que algo impossível de descrever em palavras começou a acontecer. Uma luz brotou de dentro de mim, não de fora, mas do interior do meu ser. Eu olhei para os meus braços e percebi que estavam irradiando um resplendor branco, límpido, mais forte do que qualquer lâmpada, mas ao mesmo tempo suave, que não feria os olhos. Era uma claridade tão pura que parecia atravessar a pele, como se meu corpo fosse apenas um véu fino diante da glória que habitava dentro de mim. Não era apenas eu. Todos os que estavam comigo começaram a brilhar da mesma forma. Nossos rostos refletiam a presença de Deus, e nossas roupas simples foram transformadas diante de nós. Onde antes havia tecido comum, agora surgiam vestes brancas, limpas, imaculadas, que transmitiam santidade. Era como se tivéssemos sido vestidos pelo próprio Senhor para um encontro que estava prestes a acontecer. Enquanto observava essa transformação, um entendimento profundo inundou minha mente. Nós estávamos sendo marcados como filhos de Deus. Já não éramos apenas perseguidos indefesos dentro de um galpão abandonado. Estávamos sendo revelados como herdeiros da promessa, guardados e selados pelo poder divino. Os perseguidores, que haviam invadido o lugar com expressões de ódio e violência, ficaram paralisados. Seus rostos mostravam perplexidade e seus corpos tremiam diante daquilo que viam. Era como se não conseguissem dar um passo sequer. O brilho que emanava de nós era tão intenso que refletia em seus olhos, obrigando-os a recuar um pouco, não por escolha, mas porque simplesmente não conseguiam suportar estar diante daquela manifestação. Eu me olhava e mal conseguia acreditar. Não havia medo, não havia dor. No lugar do pavor, senti uma paz que não se compara a nada que já havia experimentado. Era como estar dentro do abraço de Deus, seguro, protegido, amado. E não era apenas uma sensação, era uma certeza. Nós éramos agora testemunhas vivas da vitória de Cristo sobre as trevas. Mais um detalhe extraordinário chamou minha atenção.
Sobre o peito de cada cristão surgiram inscrições em hebraico, brilhando como fogo, mas sem queimar. Não consegui decifrar as palavras, pois não conheço o idioma, mas em meu espírito compreendi que eram declarações de autoridade, promessas eternas, que confirmavam nossa identidade em Cristo. Essas marcas eram como selos visíveis, proclamando diante dos inimigos que pertencíamos ao Rei dos Reis. Ao perceber isso, comecei a louvar em silêncio, apenas movendo os lábios, mas a alegria era tão grande que as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Olhei para os outros irmãos e vi o mesmo: lágrimas, sorrisos, olhares voltados para o alto. Era como se todos estivéssemos sincronizados pelo Espírito Santo, conscientes de que algo maior estava prestes a acontecer. Enquanto isso, o ambiente ao nosso redor também parecia mudar. O galpão, antes escuro e sujo, foi tomado pela luz que saía de nós. Cada canto foi iluminado, cada sombra desapareceu. Era como se a presença do Senhor tivesse transformado aquele lugar em um templo improvisado, um espaço sagrado onde o céu se encontrava com a terra. Os perseguidores não suportaram. Alguns caíram de joelhos, outros simplesmente ficaram imóveis, sem reação. O ódio que haviam trazido se dissipou diante da manifestação da glória de Deus. Ali, compreendi uma verdade poderosa. Não é a força humana que derrota as trevas, mas a presença de Cristo brilhando através de nós. Eu me sentia leve, como se a gravidade tivesse perdido sua força sobre meu corpo. Cada respiração parecia me erguer um pouco mais, e meus pés quase não tocavam o chão. Cores começaram a surgir diante dos meus olhos. Tonalidades vivas de púrpura, lavanda e fúcsia, tão belas que nenhuma tinta terrena poderia reproduzir. Era como se o próprio céu tivesse descido para nos envolver. Naquele momento, tive a convicção inabalável. O arrebatamento estava às portas. Não era uma ideia distante ou um conceito teológico. Eu estava vivendo o início dele, sentindo a transformação, vendo meu corpo ser preparado para deixar este mundo e encontrar o Senhor. O medo que me dominava minutos antes desapareceu por completo. Eu já não me importava com os homens que tinham arrombado a porta. Eles não tinham mais poder sobre mim. A única coisa que importava era a certeza de que Deus havia cumprido sua promessa. Ele não nos abandonaria, nem mesmo no instante em que tudo parecia perdido. Enquanto aquela luz continuava a se expandir de dentro de nós, percebi algo ainda mais extraordinário. Sobre o peito de cada cristão começaram a surgir letras em hebraico, como se fossem gravadas em fogo, mas sem queimar. Brilhavam intensamente, resplandecendo junto com a luz que já nos envolvia. Eu não sabia ler aquelas palavras, mas no meu espírito compreendi que elas carregavam um peso eterno, como decretos vindos diretamente do trono de Deus. As inscrições não eram iguais para todos. Pareciam únicas, como se cada um tivesse recebido uma declaração pessoal do Senhor. Mesmo sem entender o significado literal, eu sabia que aquelas palavras representavam identidade, promessa e vitória. Eram como selos espirituais que confirmavam: vocês pertencem a mim, vocês são meus. A reação dos perseguidores foi imediata. O mesmo grupo que havia arrombado a porta e entrado com fúria agora estava paralisado. Suas expressões de ódio se transformaram em perplexidade. Alguns deram passos para trás. Outros ficaram imóveis, com os olhos arregalados, incapazes de compreender o que estavam presenciando. O medo que antes pesava sobre nós mudou de direção. Eles que vieram para nos destruir agora tremiam diante da glória que emanava do Senhor. Nunca esquecerei o contraste daquela cena. De um lado, homens comuns, frágeis e indefesos, agora brilhando como tochas vivas, carregando sobre o peito palavras que vinham do céu. Do outro, homens endurecidos, que confiavam em sua própria força, mas que diante do poder de Deus se tornaram impotentes. Foi como se o próprio juízo tivesse se revelado ali, separando luz e trevas diante dos meus olhos. A atmosfera dentro do galpão,
foi completamente transformada. Já não era apenas um esconderijo abandonado, havia se tornado um altar, um lugar de manifestação da presença divina. A glória que brilhava em nós iluminava cada canto do ambiente, expulsando toda a sombra. E no meio daquela transformação, percebi algo profundo. Aquelas escrituras não estavam apenas estampadas em nossos corpos, estavam sendo gravadas em nossos corações. Enquanto olhava para os outros irmãos, compreendi que não estávamos apenas sendo protegidos, estávamos sendo preparados. As palavras em hebraico eram sinais visíveis de uma realidade espiritual. O arrebatamento estava próximo e Deus estava selando o seu povo diante do inimigo. Era como se o Senhor declarasse publicamente: "Esses são meus filhos, ninguém pode tocá-los." Os perseguidores continuavam atônitos. Alguns tentavam esconder o rosto da luz. Outros pareciam querer falar, mas suas bocas permaneciam fechadas. Eu podia sentir o pavor que dominava aqueles homens. Eles vieram confiantes de que nos destruiriam facilmente, mas agora eram espectadores impotentes da vitória de Cristo manifestada em nós. A paz que tomou meu coração foi indescritível. Eu já não via aqueles homens como ameaça. Para mim, eles eram apenas testemunhas involuntárias do poder de Deus. O medo que carreguei minutos antes havia desaparecido. Agora, cada fibra do meu ser estava tomada pela certeza de que o Senhor era fiel e cumpria suas promessas. Enquanto refletia sobre isso, uma compreensão ainda mais profunda me foi dada. As palavras em nossos peitos eram o cumprimento do que está escrito em Apocalipse, quando o Senhor fala sobre dar um novo nome aos que perseverarem. Não era apenas proteção momentânea, era a confirmação de que estávamos sendo transformados para a eternidade. A sensação de leveza aumentava. Era como se a gravidade não tivesse mais domínio sobre nós. Eu sentia meu corpo prestes a ser elevado, como se o céu já tivesse estendido a mão para nos receber. E tudo isso estava ligado àquelas escrituras que brilhavam como marcas eternas da promessa de Deus. Os homens que nos perseguiam sabiam, naquele instante, que não poderiam nos tocar. Eles não precisaram ouvir nenhuma palavra. A glória que emanava e as inscrições que carregávamos já eram prova suficiente de que estávamos guardados pelo Altíssimo. Foi nesse momento que compreendi. Deus não apenas nos resgata, Ele nos transforma diante do inimigo para que fique claro a quem pertencemos. E ali, dentro daquele galpão, percebi que a vitória final não seria conquistada com armas humanas, mas com a glória e a palavra inscrita pelo próprio Senhor em seus filhos. Depois de tudo o que presenciei naquela experiência, ficou claro para mim que o propósito não era me paralisar de medo. Cada detalhe, desde a aparição dos gigantes até o momento em que a luz tomou conta do meu corpo, tinha um único objetivo: me preparar. Foi como se o próprio Deus tivesse me mostrado que os dias de paz aparente estão chegando ao fim e que os cristãos precisam estar prontos para enfrentar perseguições, provações e momentos de extremo aperto antes de serem resgatados. Não quero que pense que falo isso com alegria por anunciar tragédias. Pelo contrário, meu coração se entristece quando imagino quantos ainda vivem despreparados, achando que têm todo o tempo do mundo para decidir de que lado vão estar. O que vi foi uma amostra do que virá: perseguição real, medo sufocante, pessoas correndo para se esconder, e, ao mesmo tempo, a glória de Deus descendo sobre aqueles que permanecem fiéis, selando-os para a vitória final. Entenda bem, o arrebatamento não será em um cenário de tranquilidade. Ele virá quando o caos já estiver se espalhando, quando os que servem ao Senhor forem alvo de ódio, quando a terra estiver sendo sacudida por guerras e injustiça. Foi isso que o Senhor me mostrou, a transformação em glória acontecendo no meio da dor, como um testemunho poderoso de que Ele reina sobre todas as coisas. É por isso que digo com toda a convicção: não ignore esse alerta.
Se você está ouvindo este testemunho agora, não é por acaso. Deus está lhe dando mais uma oportunidade de refletir sobre sua vida, sobre onde está colocando sua confiança e sobre o destino eterno da sua alma. Não é hora de brincar com a fé. Não é hora de adiar decisões espirituais. O relógio profético está avançando e os sinais já são visíveis. Quando acordei desse sonho, meu coração ardia. Senti uma mistura de temor e gratidão. Temor, porque compreendi que os dias difíceis são reais e estão muito próximos. Gratidão, porque percebi que Deus não abandona os seus. Ele nos veste de luz, nos marca com seu selo e nos prepara para sermos recolhidos no momento exato. Essa esperança é o que me mantém firme, mesmo diante das notícias e das incertezas que o mundo apresenta todos os dias. Compartilho isso porque não quero guardar só para mim. Eu sei que muitos de vocês também têm dúvidas, medos e lutas pessoais. Sei que há quem se pergunte se vai aguentar quando a perseguição apertar, se terá forças para permanecer firme. O que posso dizer, baseado no que vivi, é que a força não vem de nós, ela vem de Deus. No momento mais escuro, quando já não havia saída, foi Ele quem nos encheu de luz e nos transformou. É isso que Ele fará com todos os que o buscarem de coração sincero. E aqui quero abrir meu coração com um pedido. Se esse testemunho falou com você, se trouxe edificação ou despertou seu coração para a realidade dos tempos que estamos vivendo, considere usar o Super Thanks. Essa contribuição financeira ajuda muito o canal a continuar trazendo mensagens como esta, que exigem tempo, dedicação e oração. Mas eu também sei que nem todos podem colaborar dessa forma, e está tudo bem. Se não puder, já vai ajudar demais se compartilhar este vídeo com outras pessoas. Pode ser que alguém próximo a você esteja vivendo longe de Deus e precise ouvir exatamente estas palavras antes que seja tarde. Lembre-se, essa visão não foi apenas para mim. Ela é um chamado para todos nós. É um lembrete de que, apesar da perseguição e da escuridão que virão, há uma promessa inabalável de esperança. O arrebatamento é real, a transformação é certa e a vitória já foi conquistada por Cristo. Cabe a cada um de nós decidir se estaremos prontos quando a trombeta soar. Mesmo depois de tudo o que já descrevi, preciso dizer que o sonho não terminou ali. O que compartilhei até agora foi apenas uma parte do que vivi. Existem detalhes que ainda guardo comigo, porque sei que cada revelação tem seu tempo. E o Senhor me fez entender que nem tudo pode ser revelado de uma vez só. Durante a experiência, senti como se Deus abrisse diferentes janelas diante de mim. Cada cena mostrava algo específico. Os gigantes surgindo como lembrança viva das Escrituras, a perseguição implacável contra os cristãos e, por fim, a luz gloriosa que transformava nossos corpos em vestes brancas e nos selava como herdeiros da promessa. Tudo isso já seria suficiente para marcar minha vida para sempre, mas havia mais escondido entre essas visões. Em determinados momentos, percebi sinais sutis, quase despercebidos, mas que carregavam um peso profético. Vi símbolos que ainda não consegui decifrar. Cores intensas e sons que pareciam mensagens cifradas apareceram diante de mim, como se o Espírito Santo estivesse deixando pistas que ainda serão reveladas com clareza. Por isso, escolhi guardar certas partes para um outro momento. Não é esconder por medo, mas respeitar o tempo de Deus, que revela pouco a pouco para que possamos entender. O que posso adiantar é que o próximo detalhe que vou compartilhar tem poder para abalar até mesmo os mais incrédulos. Sei que muitos duvidam desses relatos, tentando explicá-los como fruto da imaginação ou emoção. Mas o que ainda não contei é tão impactante que dificilmente alguém conseguirá ignorar. Quando acordei naquela manhã, fiquei paralisado, sem saber como reagir. Perguntei ao Senhor se deveria falar imediatamente, mas senti que Ele queria que eu esperasse a hora certa. Agora sei que esse tempo está chegando.
Acredito que o que ainda vou expor servirá como despertador para muitos que vivem distraídos, sem perceber a urgência dos dias que estamos vivendo. Essa parte da visão não foi apenas simbólica, foi um alerta direto para o povo de Deus se preparar. Por isso, peço que você permaneça atento. O que já compartilhei é apenas o começo. O próximo vídeo trará detalhes que podem mudar completamente a forma como você enxerga os acontecimentos que já estão diante de nós. O que vi me deixou sem palavras, e talvez seja justamente esse detalhe que faltava para muitos acordarem antes que seja tarde demais.